Olá! Hoje a nossa análise é sobre a Lei de Abuso de Autoridade, a de 2019. Uma lei bem importante, né? Sim, muito importante. Ela veio para substituir aquela lei antiga, de 1965, e trouxe, assim, conceitos novos. E a ideia é tentar achar um equilíbrio, certo? Entre proteger o cidadão e garantir que o agente público possa trabalhar. Exatamente. E talvez o ponto mais central e debatido dessa lei seja a tal exigência do dolo específico. Certo? Vamos focar nisso então. O que é esse dolo específico? Porque ele é tão crucial. Olha, basicamente não é só fazer o que a lei descreve como crime. Precisa provar, né, Provar o que exatamente? que o agente agiu com uma intenção específica, ou para prejudicar alguém de propósito, ou para ganhar algo para si, ou para um amigo, sei lá, Hum, ou até por puro capricho pessoal. Isso está lá no comecinho da lei, artigo 1º, parágrafo 1º. entendi. Então ficou mais difícil provar o abuso. Tem que demonstrar a intenção por trás. Ficou mais exigente? Sim. Essa é uma crítica, né? Que pode dificultar punir abusos reais. Mas tem um outro lado também, imagino. Tem. A lei diz, no parágrafo 2º, que uma simples divergência na interpretação da lei ou na avaliação de um fato, de uma prova, isso não é abuso. Ah, isso é uma proteção para a gente que age de boa fé, então. Exato. Se ele agiu dentro de uma interpretação que parecia razoável na hora, mesmo que depois outra interpretação prevaleça, ele estaria protegido. A ideia é não paralisar o agente pelo medo de errar, né? Faz sentido, é uma linha tênue mesmo. E quem pode cometer esse crime? Quem a lei considera agente público? É bem amplo. O artigo 2º define, basicamente, qualquer um que exerça função pública. Mesmo sem salário ou só por um tempo? Sim, mesmo que seja temporário, mesmo sem remuneração. Servidor público, claro, militar, gente do legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, tribunais de contas. Nossa, bastante gente. E a lei ainda diz que a lista é exemplificativa. Quer dizer, pode ter outros casos. E as punições para quem for condenado? Perde o cargo na hora? Não, não é automático. Nem a perda do cargo, nem a inabilitação para a função pública, que pode ir de 1 a 5 anos. Ah, não. Precisa de mais alguma coisa? Precisa ser reincidente específico, em crime de abuso de autoridade. E mesmo assim, o juiz tem que fundamentar muito bem na sentença. É um efeito grave, não automático. E o que é automático, então? A obrigação de indenizar o dano que foi causado à vítima. Isso sim é um efeito certo da condenação. E tem também as penas alternativas, né? Tipo, serviço comunitário? Isso, prestação de serviços ou suspensão do cargo por um tempo. Podem substituir a prisão em alguns casos. Entendi. Bom, voltando à questão do que é abuso, a lei dá exemplos concretos de conduta. Sim, ela descreve vários crimes específicos. Podemos pegar alguns exemplos? Ótimo. Tem um que foi incluído há pouco tempo pela Lei Mariana Ferrer. É chamada violência institucional. O que seria isso? É quando um agente submete uma vítima ou testemunha de crime violento a procedimentos que não precisavam, sabe? Repetitivos, que causam mais sofrimento. Revitimização. Importante isso. Foco na proteção da vítima. Exato. Mostra essa preocupação com a dignidade da pessoa. E teria outro exemplo marcante? Sim, o artigo 38, ele proíbe antecipar culpa. Como assim? O responsável pela investigação, tipo um delegado, um promotor, não pode sair dizendo publicamente nem em rede social que alguém é culpado antes de terminar a investigação e ter uma acusação formal. Ah, para proteger a imagem da pessoa, a presunção de inocência. Justamente, para evitar aquele julgamento pela mídia, pela opinião pública antes da hora. Protege o devido processo legal. Interessante esses dois exemplos, um focado na vítima, outro no processo em si, e como esses casos vão para a justiça. A regra está lá no artigo 3º, é que a ação penal é pública, incondicionada. Ou seja, o Ministério Público tem que agir mesmo sem a vítima pedir. Isso, o MP é o titular da ação. Mas tem um detalhe, se o MP não fizer nada no prazo legal, A vítima pode fazer algo. pode. Ela pode entrar com uma ação privada que a gente chama de subsidiária da pública. Entendi. E o processo segue qual rito? Depende da pena do crime. Pode ser o rito comum, do Código de Processo Penal, ou dos juizados especiais criminais, se a pena for menor. E as outras responsabilidades, tipo civil ou administrativa? Elas correm separadas, são independentes. Mas atenção,
Se na esfera criminal ficar decidido que o fato não existiu, ou quem foi o autor, ou que houve uma legítima defesa, por exemplo, Uhum. essa decisão do crime tranca as outras. Faz coisa julgada no civil e no administrativo sobre esses pontos. Certo. Então, para a gente amarrar aqui, a lei de 2019 busca esse ponto de equilíbrio, né? Punir os excessos, mas sem engessar a atuação dos agentes públicos. Exato. E a chave de tudo parece ser mesmo a comprovação daquela intenção específica. O dolo de prejudicar, de se beneficiar ou o tal do capricho. Que é o grande desafio na prática, imagino, provar essa intenção. Sem dúvida. A lei descreve as condutas, as penas, quem responde, mas no dia a dia, como você prova sem margem para dúvida que não foi só um erro de interpretação, mas sim um ato intencional de abuso? É, como separar o joio do trigo, né? Pois é, esse é o grande debate que continua. Como aplicar a lei de forma justa? Fica essa reflexão, então, sobre essa linha delicada entre o exercício regular da função e o abuso de poder e os desafios de tornar essa lei efetiva no nosso dia a dia.